Pense fora da caixa, seu filho de Lutero. E aí, seus hereges inimigos da Santa Igreja? Como é que vocês estão, hein? Há quanto tempo não nos falamos? Eu sei que eu tô meio sumido do canal esses dias. Correria, né, gente? Mas estou de volta para mais uma sessão de esclarecimentos acerca da fé cristã e também de demolição dos argumentos dos nossos opositores paladinos da Santa Igreja, né? Isso é uma continuação da minha série de refutação aos livros apócrifos, certo? A primeira foi dos livros de 1º e 2º Macabeus, certo? E agora nós daremos prosseguimento à nossa refutação, certo? Acerca dos livros apócrifos da Bíblia Católica Romana. E dessa vez nós vamos tratar sobre o livro de Judite. A Enciclopédia Judaica descreve esse livro como o seguinte: um livro apócrifo em 16 capítulos. O livro recebe seu título a partir do nome de seu personagem principal, Judite, judia na transliteração grega Iodeit, um nome encontrado também em Gênesis 26:34, comparando o nome próprio masculino correspondente em Jeremias 36:14, 21, 23. Já vemos logo de cara que a Enciclopédia Judaica deixa claro que o livro de Judite é um livro apócrifo. E uma vez que em Romanos 3:2 diz que os judeus são incumbidos dos oráculos de Deus correspondentes ao Antigo Testamento, e isso é atestado por Teodoreto de Ciro, até mesmo por comentários de Bíblias católicas modernas, mas também por Tomás de Aquino, por João Crisóstomo, e olha que ele era o mais antissemita dos pais da igreja, não há o que discutir aqui. Uma vez que os judeus reputam esse livro como apócrifo, ele é apócrifo e não importa o quanto os papistas chorem para atestar o contrário. Mesmo porque, ao longo desse vídeo, nós vamos entender por que é que esse livro confuso pode ser qualquer coisa, menos inspirado por Deus e considerado escritura sagrada. Vamos lá? Comecemos conferindo se 1 Coríntios 2:9-11 tem relação com Judite 8:14. Vamos ver o que é que diz a passagem neotestamentária, em seguida a passagem do livro apócrifo. O texto paulino diz: no entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente alguma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o Espírito do homem que nele reside? Assim, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Agora vamos à passagem apócrifa para descobrir se realmente há alguma correlação entre esse texto e o texto apócrifo usado na Bíblia Católica. Vamos nessa. O texto de Judite diz: quem sois vós que hoje tentastes a Deus e vos pusestes no lugar de Deus em meio aos vossos irmãos? Agora tentais o Senhor Todo-Poderoso, vós que nunca entendereis coisa alguma, pois não sois capazes de sondar a profundeza do coração humano, nem de captar as razões do seu pensamento. Como então perscrutaríeis a Deus, que fez todas estas coisas? Conheceríeis o seu pensamento e sondaríeis o seu projeto. Absolutamente, irmãos, não provoqueis o Senhor nosso Deus. Prestem atenção. Olha, da primeira vez que eu li isso, eu confesso que eu cheguei a rir. Porque vejam, não há qualquer correlação entre essas passagens. Enquanto uma passagem está dizendo que o homem ainda não viu nada do que Deus tem preparado para ele, né, o que Deus prepara para os seus filhos, a outra passagem do livro apócrifo vai dizer que ninguém deve tentar a Deus, que ninguém conhece o pensamento dele. A outra passagem está falando que ninguém conhece as coisas de Deus senão o Espírito de Deus. A questão aqui é que essa passagem não tem pensamento similar com a passagem de Judite, a passagem de 1 Coríntios. Então, esse é só mais um exemplo do quanto eles são desonestos, querendo colocar conexões
neotestamentárias com os livros apócrifos que nós sabemos que não existem. Foi demonstrado no vídeo anterior, com base nas falas de estudiosos e até mesmo pessoas que se dedicaram ao estudo da literatura apócrifa, que esses livros não eram usados pelos apóstolos. E isso aqui é apenas uma confirmação do que eu já trouxe no vídeo anterior, onde eu refuto a ideia de 1º e 2º Macabeus serem considerados canônicos como escritura inspirada, né? Independente da opinião pessoal de A ou B, certo? Agora vamos prosseguir. Vamos ver qual é a outra passagem que tentam linkar do Novo Testamento com o livro apócrifo de Judite. 1 Coríntios 10, 10 a 12 e Judite 8, 23 a 26. Vamos analisar as passagens, colocá-las em paralelo mais uma vez e ver a mágica acontecer. O texto paulino diz: não vos torneis idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à orgia. Não nos entreguemos à imoralidade, como alguns deles assim agiram, e num só dia morreram cerca de 23.000. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas serpentes. E não vos entregueis à murmuração, como alguns deles resmungaram e foram mortos pelo destruidor. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós, sobre quem o final dos tempos já chegou. Assim, aquele que julga estar firme, cuide para que não caia. Veja, eu trouxe o contexto, certo? Eu trouxe o contexto anterior, né? Para que não haja perigo de isolamento do texto bíblico nessa questão. Agora vamos ao texto apócrifo e vejamos o que é que ele diz. Assim diz o livro apócrifo: agora, meus irmãos, já que sois os anciãos do povo de Deus e que sua vida depende de vós, reanimai os seus corações com vossas palavras, para que eles se lembrem de que nossos pais foram tentados, a fim de que se verificasse se eles serviam verdadeiramente ao seu Deus. Que eles se lembrem de como nosso pai Abraão foi provado e de como passou por múltiplas tribulações para se tornar amigo de Deus. Assim Isaque, assim Jacó, assim Moisés e todos os que agradaram a Deus permaneceram fiéis apesar das muitas tribulações. Aqueles, porém, que não aceitaram essas provações no temor ao Senhor e se impacientaram murmurando contra ele, foram feridos pelo exterminador e pereceram pelas serpentes. Por isso, não nos irritemos por causa do que sofremos. Consideremos que esses tormentos são menos graves que nossos pecados e que esses flagelos com que o Senhor nos castiga como escravos foram-nos mandados para a nossa emenda e não para a nossa perdição. Osias e os anciãos responderam-lhe: tudo o que disseste é verdade. Roga, pois, a Deus por nós, porque és uma mulher santa e piedosa. Na verdade, olhem só a malandragem deles. Uma coisa que eu me lembro de ter dito no vídeo anterior e falo aqui agora. Pensamento semelhante nós podemos encontrar até no Jornal da Manhã com a Bíblia. Então, isso não significa que a Bíblia está fazendo referência a um livro apócrifo. Porém, nesse caso, não é o livro canônico que está fazendo referência ao livro apócrifo. Na verdade, tanto o livro canônico quanto o livro apócrifo estão fazendo menção à passagem veterotestamentária do livro de Números 21, do 4 ao 10. Então, se eles esperavam nos convencer que é o Novo Testamento fazendo referência ao livro apócrifo, eles estão redondamente enganados. Vamos prosseguir. Agora chegou a parte boa. As discrepâncias do livro apócrifo de Judite. Gente, vocês precisam ver os absurdos geográficos e históricos que esse livro traz. Vamos nessa. Nabucodonosor, rei de Nínive. Assim diz o texto de Judite, capítulo 1, versículo 5.
Ora, no 12º ano do seu reinado, Nabucodonosor, que reinava sobre os assírios em Nínive, a grande cidade, fez guerra a Arfaxade e venceu-o. Olha, você não precisa ser um mestre em história e arqueologia de civilizações antigas para saber que isso aqui é uma bela de uma furada histórica. Qualquer pesquisa simples e despretensiosa demonstra a furada gigante que o livro de Judite tenta passar para nós. Olha que coisa absurda. Para começo de história, o livro de Judite tem a sua data estimada entre 100 e 175 a.C., né? Por isso, ele pretende narrar fatos que ocorreram entre 400 ou 600 anos antes da compilação do livro de Judite. O problema é que, se fosse um relato histórico fiel e isso devesse ser considerado escritura inspirada, não deveria haver uma falha histórica colossal como essa. Porque, veja só, vamos entender uma coisa aqui. Nabucodonosor II era rei da Babilônia, não era rei de Nínive, ele nunca governou a cidade de Nínive. E o motivo, ou melhor, os motivos para isso, são simples. Em primeiro lugar, Nabucodonosor foi rei da Babilônia em 606 a 562 a.C., sendo que Nínive foi destruída em 612, ou seja, 7 anos antes do mesmo se tornar rei da Babilônia. E, em segundo lugar, Nabucodonosor destruiu Jerusalém em 586, sendo o retorno do cativeiro babilônico em 516. Então vejam, só esses dois fatos históricos já colocam esse livro como, além de ser um livro de historicidade altamente duvidosa, colocam esse livro na categoria das lendas. O Dr. Michael D. Coogan, falando sobre o livro de Judite, ele vai dizer o seguinte, que a natureza ficcional, parênteses acrescentados, é evidente a partir da sua mistura de história e ficção, começando no primeiro verso, e é muito prevalente a partir de então para ser considerada como resultado de simples erros históricos. Logo, deixa bem claro que isso aqui é uma obra ficcional, que não tem a menor intenção de ser um relato confiável. Não tem como algo assim ser considerado escritura inspirada. Além disso, a Enciclopédia Judaica fala o seguinte sobre essa rata histórica que o livro de Judite dá. O livro começa com uma data, o 12º ano do reinado de Nabucodonosor, e tudo se move com o ar de um relato preciso de eventos reais, mas a maneira como a narrativa ao mesmo tempo faz esporte aberto de cronologia histórica é muito impressionante. Nabucodonosor é o rei da Síria e reina em Nínive. Os judeus que recém retornaram do cativeiro, como dizem 4, 3 e 5:19, não são de forma alguma seus súditos. Na verdade, seu capitão-chefe aparentemente nunca ouviu falar deles. Então, veja, a Enciclopédia Judaica deixa claro que esse livro é uma atrapalhada histórica gigantesca. Mas as coisas não param por aqui. Vamos continuar. A mulher que jejuou todos os dias da sua vida, exceto nos sábados. O livro apócrifo diz o seguinte: Judite vivia na sua casa como viúva havia 3 anos e 4 meses. Fizera para si um quarto no terraço de sua casa, usava um pano de saco sobre os rins e trajava vestidos de viúva. E no andar superior de sua casa tinha feito para si um quarto retirado, no qual se considerava recolhida com as suas criadas e, trazendo um cilício sobre os seus rins, jejuava todos os dias de sua vida, exceto nos sábados e nas neumênias, nas festas da casa de Israel. Mais um relato lendário absurdo contado pelo livro apócrifo. Mas a gente ainda tem mais coisinha para falar sobre essa escritura inspirada por Deus entre mil pares de aspas. Vamos continuar. Amonitas se convertendo ao judaísmo.
Olhem só o que é que diz o livro apócrifo. Após o triunfo de Judite sobre Holofernes, vai dizer o seguinte, ó. Aquior acreditou firmemente em Deus, fez-se circuncidar e foi admitida à casa de Israel até o dia de hoje, Judite 14:10. Só que tem um problema com esse relato. E o que seria, Tiago? Lhe digo agora. Assim diz o Antigo Testamento em Deuteronômio 23, 3, 4. Nenhum amonita ou moabita até a 10ª geração fará parte do povo de Deus, o Senhor. Eles deverão permanecer de fora, pois não foram ao vosso encontro com pão e água, quando caminháveis após a saída do Egito, e porque subornaram Balaão, filho de Beor, para vir de Petor, em Aram-Naharaim, Mesopotâmia, com o propósito de proferir maldição contra o teu povo. Vejam que o livro canônico de Deuteronômio está dizendo que nenhum amonita, junto com os moabitas, até a 10ª geração, seria recebido na casa de Israel, seria recebido entre o povo de Deus por conta da covardia que fizeram com Israel na saída do Egito. Aí vem esse livro dizer que um amonita vai se converter ao judaísmo, vai ser recebido no meio do arraial do povo de Deus, e isso é algo completamente normal, ou seja, fazendo Deus cair em contradição. Porque, veja, uma coisa que a gente tem que entender é que as escrituras sagradas, de acordo com o que fala Agostinho de Hipona, na Epístola 82, elas são as únicas que estão completamente livres de erro. Isso significa que o que podemos encontrar nas escrituras que possa soar alguma coisa duvidosa, podem ser erros de copistas ou erros de tradução, ou seja, falhas humanas, mas falha do divino autor de jeito nenhum. Logo, o livro de Judite está contradizendo o livro de Deuteronômio, e a escritura sagrada não se contradiz. Simples assim. O Dr. Morton Scott Ainslie, falando sobre o livro de Judite, na página 38, diz assim, ó: a história de Judite é um exemplo da ficção judaica no seu melhor. A proposta do autor desse conto popular não é recontar a história como tal. Ao invés disso, ele está preocupado com retratar mais uma vez a natureza e tentativas dos poderes mundanos hostis ao povo de Deus, que é salvo pelo pacto com Deus de todas as investidas, contanto que eles mantenham a lei inviolada. Mas enquanto essa ênfase está sempre em primeiro plano, e enquanto eles não pecassem contra o seu Deus, as coisas boas seriam deles, porque Deus, que odeia iniquidade, estava com eles, o livro, de forma alguma, era uma alegoria. Ao invés disso, o autor deu a vida a essa confiança religiosa básica não ao reescrever nenhum incidente na história de Israel, mas em vez disso, através da invenção de uma história romântica com muitos detalhes coloridos emprestados de histórias anteriores conhecidas para ele da Bíblia e da história que ele aprendeu e a partir da tradição. Então, veja, o cara está dizendo aqui que o livro de Judite é uma história inventada. Não tem como escritura inspirada por Deus ser uma história inventada. Porque a palavra de Deus ela é realidade e verdade absoluta. Não é algo fictício que pode sair do fruto da cabeça de alguém. Mas isso eles nunca vão dizer para vocês. O conhecido comentário bíblico São Jerônimo, na página 1124, sobre o livro de Judite, vai dizer assim, ó: o texto vem dos manuscritos gregos da Septuaginta, apoiados e às vezes corrigidos por outras versões. Apesar da afirmação de Jerônimo na Vulgata de ter traduzido um texto aramaico, nenhum manuscrito aramaico ou hebraico foram encontrados. Judite não é mencionado em Qumran, ou seja, os manuscritos do Mar Morto, ou nos escritos de Filo ou Joséfo, um livro grego encontrado somente na Septuaginta. Judite foi excluído do cânon hebraico como um livro externo. Judite recebeu uma recepção dúbia na igreja cristã primitiva. A igreja ocidental concordou em geral com o status canônico de Judite, enquanto a igreja oriental não.
Judite foi autorizado como parte do cânon católico romano pelo Concílio de Trento em 1546 e foi designado um dos livros deuterocanônicos por Sexto de Siena em 1566. Eu vou trazer o que o comentário ainda diz sobre esse livro e aí eu vou comentar a respeito, beleza? Na página seguinte, o comentário diz: visto que Judite é uma ficção repleta com inexatidões históricas e geográficas, é difícil datar sua composição. As propostas vão desde o século V a.C. até o século II d.C. O terminus ad quem é facilmente ajustado para não mais tarde do que o século I d.C. por uma referência a Judite na primeira carta de Clemente Romano. E em adição, a Enciclopédia Judaica diz sobre a primeira vez que esse livro é citado o seguinte: o livro foi citado pela primeira vez por Clemente de Roma, perto do final do primeiro século da Era Comum. E com isso, nós confirmamos que o livro de Judite não somente é excluído do cânon hebraico, como nunca foi citado por um apóstolo. E aquele que era contemporâneo de Clemente, a saber, João, que escreveu o Apocalipse, ele não faz qualquer menção a esse livro em lugar nenhum. Logo, esse livro não foi utilizado pelos apóstolos, conforme a narrativa apologista católica romana tenta passar para nós. Isso é mentira. E agora vamos aos detalhes aqui. Vocês percebam que o comentário São Jerônimo, ele deixa bem claro que esse livro é encontrado nos manuscritos gregos da Septuaginta. Não existe manuscrito aramaico sobrevivente desse livro, certo? E o que é pior, não é mencionado nem por Filo de Alexandria, que Alexandria é a terra da Septuaginta, e para completar, é confirmado que esse livro foi aceito como parte do cânon católico romano em 1546, no Concílio de Trento. E quem pode confirmar isso não sou eu, é a própria Enciclopédia Católica falando dos livros do Antigo Testamento sobressalentes na Bíblia deles. O seguinte, segundo a doutrina católica, o critério do cânon bíblico é a decisão infalível da Igreja. Esta decisão não foi dada até muito tarde na história da Igreja no Concílio de Trento. Antes deste, havia algumas dúvidas sobre a canonicidade de certos livros bíblicos, isto é, sobre a sua pertença ao cânon. O Concílio de Trento definitivamente resolveu a questão do cânon do Antigo Testamento. Que isto não havia sido feito anteriormente é evidenciado pela incerteza que persistia até o tempo de Trento. Vejam só a Enciclopédia Católica jogando um balde de água fria na alegação desses caras. Eles dizem que os apóstolos usaram esses livros, citaram esses livros, que eles eram tidos como canônicos desde o início, mas a própria Enciclopédia Católica diz que havia incerteza sobre esses livros serem canônicos ou não até 1546. Tanto que o cardeal Caetano, ou Tomás de Vio, ele era baseado no julgamento de Jerônimo ao dizer que esses livros não pertenciam ao cânon. E isso foi poucos anos antes do Concílio de Trento. Mas claro, como diz, o Catecismo Católico, foi a tradição apostólica que definiu o cânon bíblico com 73 livros, lá no parágrafo 120 do Catecismo deles. Mas isso é outro assunto. Como vocês viram, esse livro de Judite não pode ser considerado escritura inspirada porque foi rejeitado pelos judeus, é cheio de imprecisões históricas, é cheio de coisas mirabolantes e, para completar, tem mais algumas coisinhas que a gente vê nesse livro que não dá pra gente simplesmente aceitar, né?
Em Judite 4, 2-4, diz o livro apócrifo o seguinte: Senhor Deus de meu pai Simeão, em cuja mão puseste uma espada para te vingares dos estrangeiros que contaminaram a virgem, violando-a, envergonhando-a ao descobrir suas coxas e desonrando-a ao poluir seu ventre. Tu disseste, isso não deve ser feito. No entanto, eles o fizeram. Por isso entregaste aos seus príncipes a matança, e entregaste ao derramamento de sangue o leito em que jaziam enganados, o mesmo leito que sentira a vergonha do seu próprio engano. Tu feriste os escravos juntamente com os seus senhores, e os senhores sobre os seus tronos. Suas esposas entregaste para saquear e suas filhas para o cativeiro, e todos os despojos dividiste entre teus filhos favoritos, que ardem de zelo por ti, e tua aversão à contaminação de seu sangue clamaram a ti por ajuda, ó Deus, meu Deus, ouve-me também, a mim, uma viúva. Percebam que o livro apócrifo está dizendo que foi Deus quem instigou a Simeão e Levi a realizar o verdadeiro massacre em Siquém. Porém, a palavra de Deus diz outra coisa totalmente diferente disso. Vamos lá. Gênesis 34, 25 diz: E aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todo o macho. Vejam que o texto diz que o que aconteceu foi que Simeão e Levi estavam irritados, mas Deus não tinha nada a ver com isso. Deus não colocou a espada na mão de Simeão e Levi para eles realizarem um massacre gratuito de pessoas na cidade de Siquém, incluindo o próprio rei e o filho dele, como se fosse ordem de Deus. De jeito nenhum que Deus mandou fazer isso. A culpa não é de Deus. E olhem só o que é que diz o seguinte estudioso sobre a questão dos livros apócrifos. Não à toa, Judite está sendo refutado, né, nesse vídeo que eu estou fazendo. Olha só o que o erudito vai dizer. O doutor René Pacher vai dizer o seguinte: exceto no caso de determinada informação histórica interessante, especialmente em 1 Macabeus, e alguns belos pensamentos morais, como exemplo, Sabedoria de Salomão, esses livros contêm lendas absurdas e banalidades, erros históricos, geográficos e cronológicos, além de doutrinas obviamente heréticas. Eles até aconselham atos imorais. Mas tá tudo bem. Esses livros, eles são, sim, inspirados por Deus, como no caso desse livro inspiradíssimo de Judite. Só que não. Bem, inimigos da Santa Igreja, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não se preocupem, eu vou tentar postar com mais frequência e regularidade aqui no canal. Esses dias têm sido corridos, né? Vida de casado é osso, parceiro. Bom, agradeço por ter acompanhado até aqui. Fiquem atentos aos próximos lançamentos do canal. O próximo vai ser eu refutando um frei que enlouqueceu da batatinha e fez coisas que para um sacerdote católico foram ridículas, certo? Fiquem atentos. E agradeço por terem acompanhado até o presente momento. Fiquem com Deus. Que Deus nos abençoe. E só quem é herege, filho de Lutero, curta, se inscreva, compartilhe e continuemos espalhando a verdade, porque nós não vamos dar sossego aos paladinos luminosos da Santa Igreja. Amém? Esse foi o vídeo. Que Deus em Cristo nos abençoe. Até uma próxima. Valeu. Fui.